Você pode optar por pensar no que quer criar ou no que teme perder. A escolha é sua e a consequência também. Então reflita. O que você tem pensado hoje que está alimentando essa ansiedade? Está escolhendo pensamentos de medo ou de possibilidade? Porque lhe garanto, seu mundo externo nunca será maior que a imagem que carrega dentro de si. Se hoje sente que a ansiedade o domina, não se culpe, apenas entenda, você está no início de uma nova aprendizagem. Você sabe o que está construindo e precisa entender isso agora. Você não é vítima da ansiedade, apenas está confuso sobre como controlar seus pensamentos. Essa confusão é compreensível, pois ninguém lhe ensinou isso na escola. Se não aprendeu em casa, provavelmente chegou à vida adulta acreditando que o sofrimento era parte inevitável do processo. Mas não precisa ser. Entender que a ansiedade começa com um pensamento é o primeiro passo para retomar o controle. E mais, o pensamento é uma escolha. E isso muda tudo. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é o fim do problema. Dizem, tenho ansiedade, como se fosse um diagnóstico final, como se não houvesse nada além disso. Mas aprendi que a ansiedade, na verdade, é apenas uma parte de um ciclo muito maior, um ciclo silencioso, quase imperceptível, que começa na mente e termina no corpo. E esse ciclo, se não interrompido, pode destruir lentamente a vida de uma pessoa. Tudo começa com um pensamento. E tornam-se dores físicas, inflamações, queda de imunidade e, em muitos casos, condições graves. O mais impressionante é que a origem nunca está no corpo, está na mente. A depressão, na maioria dos casos, não surge de um trauma imenso. Ela surge de uma sequência de pequenos pensamentos não tratados. É como deixar uma torneira pingando em casa. Um dia, você acorda e o chão está inundado. E você diz, meu Deus, o que aconteceu? Mas a verdade é que aconteceu gota a gota. Um pensamento simples que poderia ser substituído por outro melhor, mas que por hábito, por condicionamento ou por falta de consciência, não é. Esse pensamento negativo, quando repetido, torna-se preocupação. A preocupação, quando mantida, vira medo. O medo, quando não expresso de forma saudável, transforma-se em ansiedade. E o que fazemos? Suprimimos, guardamos, fingimos que está tudo bem, sorrimos, dizemos, está tudo certo. Mas internamente é uma confusão. O problema é que o corpo não mente. Quando você retém energia negativa, ela não desaparece, apenas muda de forma. A ansiedade reprimida transforma-se em depressão. E a depressão, com o tempo, transforma-se em doença. Literalmente. O corpo entra em desequilíbrio. Ele começa a emitir sinais. Pequenos inicialmente. Insônia, fadiga crônica, falta de apetite, taquicardia. Mas se você ignora esses sinais, eles aumentam. Pensamento após pensamento. Muitas pessoas famosas e aparentemente bem-sucedidas seguiram esse caminho sem perceber. Alcançaram fama, status, fortuna, mas internamente estavam fragilizadas. Lembro-me da comoção pela perda de Robin Williams, um homem brilhante, com um talento que fazia o mundo rir, e ainda assim lutava com uma dor silenciosa. Isso prova que a dor emocional não escolhe classe social, não escolhe conta bancária. Ela atinge quem não sabe lidar com os próprios pensamentos. E aqui há uma verdade que pode incomodar, mas precisa ser dita. Enquanto continuar suprimindo a ansiedade, ela continuará crescendo dentro de você. Você precisa permitir que essa energia negativa seja transformada, não ignorada, não mascarada com distrações ou medicamentos, mas transformada. Porque toda emoção é energia em movimento. E quando nega essa energia, ela apodrece por dentro. Nos anos em que trabalhei com pessoas ao redor do mundo, vi esse padrão se repetir tantas vezes que perdi a conta. Pessoas que chegaram até mim à beira de um colapso emocional.
e que, após entenderem esse ciclo, começaram a se reconstruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a mudança sempre começa quando se reconhece: eu não sou minha ansiedade. Eu sou a consciência que pode transformá-la. Um dos momentos mais desafiadores que vivi foi quando percebi que também reprimia minhas emoções. Externamente, eu era forte, determinado, disciplinado. Mas internamente havia mágoas antigas, inseguranças, um medo profundo de falhar novamente. Não conversava sobre isso com ninguém. Apenas trabalhava mais, me ocupava mais. Até que meu corpo reagiu. Fadiga extrema, perda de concentração e aquela sensação constante de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo. Foi então que entendi que meu corpo me chamava para olhar para dentro e precisei sentar, silenciar, me ouvir. Não foi fácil, foi desconfortável, mas foi ali que a cura começou, quando parei de fugir, quando aceitei que havia uma dor que precisava ser acolhida e repensada. E talvez esse seja o seu momento agora. Talvez esteja sentindo exatamente isso: o corpo cansado, a mente acelerada, o coração apertado. Você se pergunta: por que me sinto assim, se tecnicamente não está acontecendo nada de errado? Mas lá no fundo sabe, há algo dentro de você pedindo ajuda. Não é drama, não é exagero, é seu corpo tentando protegê-lo de você mesmo. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido, e o primeiro passo é simples: parar de negar o que sente. Comece reconhecendo seus padrões de pensamento. Observe quando a preocupação surge. Perceba quando o medo se instala. Não lute contra ele, mas questione. Esse pensamento é real ou é apenas uma possibilidade que inventei? Porque na maioria das vezes você sofre por algo que nem aconteceu. E se você permitir, seu corpo seguirá esse caminho, da ansiedade para a depressão, da depressão para a doença, da doença para a desintegração. Mas você pode parar isso agora, com um pensamento diferente, com uma decisão diferente. Não amanhã, agora, porque você merece viver em paz. E isso não é um luxo, é um direito. Só que ninguém lhe dará esse direito. Você precisa reivindicá-lo, começando pelo que pensa e por como trata o que sente. O que você guarda, o adoece, o que você transforma, o liberta. O que poucas pessoas sabem e o que quase ninguém diz claramente é que sua mente tem um poder incalculável. O poder de escolher o que pensar. E isso, por mais simples que pareça, é a chave de tudo. Conscientemente, você pode optar por construir um pensamento positivo ou negativo, construtivo ou destrutivo. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer isso. Elas apenas reagem. Reagem às notícias, às contas, às palavras dos outros, ao medo que surge sem aviso. Vivem em um estado de piloto automático mental, alimentando ideias que não gostariam de ter, mas que se repetem dia após dia. Descobri, na prática, não apenas nos livros, que o pensamento não apenas precede a emoção, ele a cria. E a emoção, por sua vez, altera o estado físico do corpo. Isso significa que cada pensamento que você escolhe está de fato moldando como você se sente agora e como se sentirá amanhã. Portanto, eliminar a ansiedade começa com uma decisão consciente. Parar de pensar no que não quer e começar a pensar no que deseja viver. Já acordou em um dia aparentemente normal e, sem razão aparente, sentiu um peso, como se algo estivesse errado, sem saber exatamente o que. Isso acontece porque seu subconsciente foi alimentado por pensamentos negativos por muito tempo. E ele, sem filtrar, continua projetando esse estado emocional. A mente subconsciente não sabe o que é verdade ou mentira. Ela apenas aceita o que você repete. É como uma terra fértil. Se você planta medo, colhe angústia. Se planta fé, colhe bem-estar.
Lembro-me de uma mulher que atendi anos atrás. Ela vivia paralisada pelo medo de perder o emprego. Todos os dias, antes mesmo de levantar da cama, pensava: e se hoje for o dia em que serei demitida? Isso gerava um ciclo interno de tensão que, inevitavelmente, afetava seu desempenho. Um dia, ela veio até mim e disse: não aguento mais essa ansiedade. E a primeira coisa que eu disse foi: você está escolhendo pensar isso todos os dias. E se escolhesse algo diferente? Ela resistiu no início, como a maioria faz, mas aceitou o desafio. Por uma semana, anotar todos os pensamentos negativos e, imediatamente, escrever uma versão positiva para cada um. Ao final dos 7 dias, seu relato foi claro: minha mente está mais leve. Consigo respirar. Você também pode fazer isso. O desafio é simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, toda vez que um pensamento negativo surgir, qualquer pensamento que cause tensão, medo ou insegurança, pare, respire e escreva uma versão positiva. Um pensamento que o empodere, mesmo que ainda não pareça real. Por exemplo, se pensa: não vou conseguir pagar minhas contas este mês, troque por: estou encontrando soluções criativas para obter novos recursos. Não é mágica, é neurociência. O cérebro reconfigura suas conexões com base no que você repete com emoção. O mais interessante é que essa escolha entre o negativo e o positivo está sempre disponível. A energia entra em você como uma corrente neutra, pronta para ser moldada. E o que você faz? E esses comandos tornam-se experiências. Por outro lado, quando você decide pensar no que deseja, quando forma imagens de sucesso, de saúde, de realização, você começa a criar um campo vibracional completamente diferente. E isso não é apenas teoria espiritual. Há dados científicos que mostram que pessoas que praticam visualizações positivas por apenas 5 minutos ao dia conseguem reduzir em até 23% os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Dá forma a ela com seus pensamentos. O que você escolhe pensar? É aqui que reside o segredo. A maioria das pessoas foca no que não quer. Não quero ficar doente, não quero ser rejeitado, não quero falhar. Mas a mente não entende a palavra não como você pensa. Ela foca na imagem. E o que você está formando em sua mente inconscientemente são imagens de dor, escassez e fracasso. E essas imagens, quando repetidas, tornam-se comandos. Ou seja, pensar positivamente muda quimicamente seu corpo, e isso influencia suas decisões, sua energia e até suas oportunidades. Quero que entenda, não se trata de ignorar os problemas, trata-se de escolher a lente pela qual você verá cada situação. Pode olhar para a escassez ou pode olhar para as possibilidades, pode olhar para a dor ou pode buscar o aprendizado que ela lhe trouxe. Não é fácil no começo, eu sei, porque os padrões antigos tentarão puxá-lo de volta. Mas quanto mais você repetir, mais natural se torna. E aí, sem perceber, começa a vibrar em uma frequência diferente. As pessoas notam, as oportunidades surgem e o mais importante, você começa a sentir paz. Aquela paz silenciosa que vem de dentro, não de fora. Agora me responda sinceramente, quantas vezes, só hoje, você pensou em tudo o que poderia dar errado? E se por um instante trocasse esse pensamento por uma pergunta simples? E se der certo? Porque o "e se" negativo aprisiona, mas o "e se" positivo liberta. E você merece essa liberdade. A liberdade de viver sem se auto-sabotar, de confiar no fluxo da vida, de perceber que seu mundo externo começa em sua mente. Se controlar seus pensamentos, controla sua vida. E se pode escolher o que pensar. Por que continuar escolhendo o que o destrói? A mudança está a uma decisão de distância. E essa decisão o espera agora. Há algo que tanto o medo quanto a fé exigem de você. Acreditar em algo que ainda não pode ver. A diferença é que o medo constrói imagens que o paralisam.
E a fé constrói imagens que o libertam. Mas ambos funcionam com o mesmo princípio. Você projeta uma ideia no futuro e começa a vivê-la emocionalmente no presente. A única escolha que realmente importa aqui é: você acreditará na pior ou na melhor possibilidade? Durante toda a minha jornada, uma das coisas mais profundas que aprendi foi que o verdadeiro antídoto da ansiedade não é o controle, não é o perfeccionismo, nem a obsessão por resultados. O verdadeiro antídoto é a fé, mas não uma fé cega que espera milagres externos. Estou falando de uma fé baseada em compreensão. A fé que surge quando você começa a entender como funcionam sua mente, suas emoções e sua energia. Essa fé não o faz esperar sentado, ela o levanta, ela o move. Sabe por que a maioria das pessoas tem dificuldade em confiar? Porque foram condicionadas a olhar para o lado errado da vida. Elas aprendem a identificar falhas, perdas, riscos e esquecem que existe outro lado. O lado das possibilidades, das oportunidades e das soluções. Só que esse lado só se revela quando você desenvolve compreensão. E a compreensão só surge quando você estuda, quando para de viver no automático e começa a investigar suas próprias crenças, seus próprios padrões, seus próprios medos. Lembro-me claramente do que aconteceu comigo quando comecei a desenvolver essa fé baseada em conhecimento. Não tinha formação acadêmica, não tinha dinheiro e tinha uma autoimagem completamente distorcida. Mas um homem disse algo que mudou minha perspectiva. Você tem dentro de si algo que, se descobrir como funciona, pode mudar absolutamente tudo. E ele estava certo. Porque quando comecei a estudar a mente e a compreender como meus pensamentos moldavam minha realidade, algo despertou dentro de mim que eu nem sabia que existia, uma força, uma confiança, e ela não veio porque a vida melhorou. Ela veio antes disso, e por isso a vida melhorou. Percebe como tudo se inverte? A maioria das pessoas espera se sentir bem para mudar sua mentalidade. Mas a verdade é que você só começa a se sentir bem quando muda sua mentalidade. Essa é a fé com compreensão. Você não precisa esperar que tudo esteja certo para confiar. Você confia e, por isso, tudo começa a se alinhar. A ciência comprova isso hoje com clareza. Estudos realizados por instituições como a Universidade de Stanford mostram que pessoas que cultivam crenças positivas sobre si mesmas e sobre a vida têm maior resiliência emocional, mais saúde física e níveis mais baixos de inflamação crônica. A mente cria o ambiente ideal para o corpo funcionar em equilíbrio. O bem-estar não é apenas uma sensação. É uma resposta fisiológica ao pensamento alinhado com a confiança. Quando você escolhe viver com fé, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, você entra em um estado de bem-estar. E esse estado é magnético. Ele atrai situações e pessoas que vibram na mesma frequência. Não é coincidência, é coerência vibracional. É a vida respondendo à sua mudança interna. Você não precisa forçar. Você só precisa alinhar. Agora, quero que você pare e pense. Qual é seu padrão emocional dominante? Você acorda com confiança ou com medo? Você vai dormir com gratidão ou com culpa? Porque isso está moldando não só seu dia, mas seu destino. Se está constantemente alimentando pensamentos de escassez, é impossível se sentir em paz. Mas, se começar a alimentar pensamentos de possibilidade, seu sistema inteiro responde com mais leveza, clareza e energia. Vi isso acontecer com um jovem que participava de um de nossos programas. Ele vivia apreensivo, convencido de que jamais conseguiria empreender por falta de recursos financeiros, inexperiência e origem humilde. Porém, após estudar a fundo a influência dos pensamentos nos resultados, decidiu modificar um detalhe crucial: seu diálogo interno. Diariamente, ele repetia uma nova convicção:
tenho a capacidade de construir meu próprio destino. Ele repetiu essa afirmação até que deixou de soar estranha, até que se tornou parte inerente de sua identidade. Após alguns meses, lançou uma pequena empresa de consultoria digital. Hoje, comanda uma equipe com mais de 30 colaboradores e transforma a vida de milhares de pessoas. Nada mudou externamente até que ele se transformou internamente. Esse é o convite que a fé nos faz. Não se trata de acreditar no que se vê, mas de começar a ver aquilo em que escolhemos crer. E isso altera tudo. Pois, quando se constrói fé com o entendimento, torna-se invencível interiormente. A ansiedade não encontra mais espaço, porque paramos de alimentar os pensamentos que a sustentavam. É preciso entender: nenhum obstáculo externo supera uma mente alinhada com a fé. Conectado a essa energia, experimentamos bem-estar, independente do cenário. Esse bem-estar nasce de uma decisão, uma escolha silenciosa, contudo transformadora. Confiar antes de ver, seguir mesmo sem conhecer todos os passos, manter a serenidade mental em meio ao caos externo. E talvez agora seja o momento para você fazer essa escolha. Não amanhã, não quando tudo melhorar, mas agora, porque isso é o que fará tudo melhorar. A ansiedade se dissolve na presença da fé, fé que começa com um novo pensamento. Embora eu ainda não veja, sei que estou no caminho certo. E a vida confirma essa certeza a cada passo. Já percebeu como a maioria das pessoas aguarda uma mudança externa para enfim começar a viver? Elas dizem: quando tiver mais dinheiro, sentirei paz. Ou, ao deixar este emprego, serei feliz. Algumas vão além: quando forem me valorizar, acreditarei em mim. Mas o que essas pessoas não compreendem, e talvez você também não tenha percebido, é que nada muda externamente até que mude internamente. Esse é o grande equívoco que aprisiona vidas, a ilusão de que o mundo precisa melhorar, que as circunstâncias precisam se ajustar, quando na realidade é a autoimagem que necessita de reconstrução. A forma como você se vê determina tudo: sua carreira, relacionamentos, saúde, capacidade de gerar riqueza e, principalmente, sua reação à ansiedade. A maioria das pessoas possui uma autoimagem extremamente limitada, construída ao longo dos anos com base em críticas, insucessos, comparações, rejeições e interpretações equivocadas de experiências. E o pior: elas sequer percebem que operam a partir dessa imagem fragmentada. Elas se olham no espelho diariamente, mas nunca veem quem realmente são. Veem apenas o reflexo do que os outros disseram. Vivem em uma identidade emprestada, moldada pelo temor e pela insegurança. Compreendo esse mecanismo, pois vivi isso. Por muito tempo me vi como alguém sem valor, um homem sem perspectivas, sem formação acadêmica, com um passado repleto de frustrações. Quando abandonei os estudos e trabalhei em postos de gasolina, fábricas, em qualquer atividade que garantisse o sustento, acreditava sinceramente que era o melhor que eu poderia alcançar. E note bem, ninguém me disse isso explicitamente. Eu mesmo acreditei nisso. Este é o ponto crucial. Não é o que dizem que define sua vida, mas o que você acredita sobre o que lhe dizem. A ansiedade muitas vezes surge exatamente daí, quando a autoimagem não condiz com a visão de futuro. Quando se sonha com uma vida extraordinária, mas internamente se sente pequeno demais para alcançá-la. Daí surge o conflito. A sensação de incapacidade, de indignidade, de estar sempre atrasado. É como dirigir com o freio de mão acionado. Você acelera, mas não se move. Isso frustra, cansa e adoece. Portanto, transformar sua autoimagem é um dos passos mais eficazes rumo à libertação da ansiedade. Não se trata de vaidade ou pensamento positivo vazio, é reconstruir conscientemente a base sobre a qual sua mente opera.
porque tudo em sua vida é filtrado por essa lente invisível, a forma como você se percebe. E eu lhe pergunto, quem o convenceu de que você não era capaz? Quem o fez acreditar que não é inteligente, atraente o suficiente, que não merece prosperar? E por que você ainda carrega essas vozes em seu interior? Está mais do que na hora de silenciar esses ecos do passado e começar a construir uma nova imagem. Uma imagem que reflita quem você realmente é, não quem disseram que você era. Um bom exercício que ensino e que mudou a vida de muitas pessoas é a visualização criativa com afirmações. Pegue um caderno e descreva detalhadamente como você se vê daqui a 1 ano, livre da ansiedade, vivendo em equilíbrio, orgulhoso de quem se tornou. Escreva no presente, como se já fosse realidade. Sou uma pessoa segura, equilibrada, com controle sobre meus pensamentos. Acordo diariamente com clareza e propósito. Atraio soluções com facilidade. Sinto-me bem em minha própria pele. Leia isso todos os dias, com emoção. Faça isso por 21 dias. Você notará algo surpreendente. Sua mente começará a acreditar e o corpo responderá. A vibração mudará e com ela seus comportamentos, decisões e oportunidades. Pessoas como Jim Carrey, por exemplo, atribuem sua transformação à mudança de autoimagem. Antes de se tornar um dos atores mais bem remunerados do mundo, ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de $10 milhões por serviços prestados como ator. Numa época em que mal conseguia pagar o aluguel, ele olhava para aquele cheque todos os dias e se via naquela versão futura. Ele não esperou o reconhecimento para crer, ele creu e foi reconhecido depois. É exatamente assim que funciona. Sua realidade externa é apenas um reflexo tardio da imagem que você nutre internamente. E enquanto essa imagem for pequena, limitada ou danificada, nada duradouro mudará. Portanto, reconstruir sua autoimagem não é um detalhe, é o fundamento. A ansiedade perde força quando você começa a confiar em quem você é. Quando você se vê com amor, clareza e verdade. Você não nasceu para duvidar de si mesmo. Você nasceu para criar, evoluir, expandir. E tudo isso começa no espelho, não no mundo. Então hoje, agora, neste instante, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Escolherei a imagem mais poderosa que posso ter de mim. E a manterei até que ela se torne minha realidade. Porque você merece viver em paz consigo mesmo. E quando isso acontece, a ansiedade simplesmente não encontra mais onde se esconder. Se há algo que você precisa levar daqui para frente, é isso. Você tem o poder de escolher o que pensar. E isso muda tudo. Ansiedade, medos, limitações não são verdades absolutas, mas construções internas que podem ser transformadas. E tudo começa com uma decisão silenciosa, porém profundamente poderosa. Assumir o controle da sua mente e não mais ser controlado por ela. Agora, se este conteúdo fez sentido para você, saiba que há muito mais a descobrir. O próximo vídeo já está na tela e nele você dará mais um passo em sua jornada de autoconhecimento, desbloqueando uma nova percepção que pode te tornar um pouco melhor do que é agora. Obrigado por sua companhia. Espero você no próximo vídeo. Vamos juntos. Você detém o poder de extinguir a ansiedade com um único pensamento. Ao iniciar meus estudos da mente humana, algo me intrigava profundamente. Como tantas pessoas inteligentes e bem-intencionadas que almejam o melhor para si mesmas, permanecem presas a padrões de temor, insegurança e paralisia emocional. E, mais crucial, por que tantas são reféns da ansiedade, mesmo sabendo que isso agrava a situação? Percebi que a resposta é muito mais simples do que a maioria imagina. Já considerou que sua apreensão pode ser uma decisão consciente? Sim. Por mais paradoxal que pareça, ela não provém das situações, das pessoas ou de sua condição financeira.
A ansiedade surge em seu interior, de seus pensamentos. E o mais surpreendente, ninguém pode obrigá-lo a pensar em algo indesejado. Ansiedade não é uma maldição, nem azar ou um desequilíbrio inexplicável. Ansiedade é, primordialmente, o resultado direto da ignorância, da falta de compreensão de seu funcionamento interno. Reflita comigo. Quantas vezes sentiu ansiedade apenas por não saber o que aconteceria? Não era o problema em si que incomodava, era a incerteza, era aquele pensamento repetitivo. E se não funcionar? E se eu falhar? E se tudo der errado? Você já experimentou isso, não é mesmo? Porque quase todos já sentiram. Agora, deixe-me compartilhar algo. Na minha juventude, eu nutria exatamente esse tipo de pensamento diariamente. Não havia concluído meus estudos, não tinha dinheiro, minha autoestima era baixa. Trabalhava em empregos temporários, trabalhos braçais, trocava óleo em veículos ou movimentava pneus em um posto de gasolina. Acreditava que aquele era meu destino, até que um homem me entregou o livro Pense e Enriqueça. Mas e se eu dissesse que você está no banco do motorista o tempo todo, só que ninguém lhe ensinou a controlar o volante? Ao aprender sobre paradigmas, aqueles programas mentais que repetimos desde a infância, percebi que eu agia no automático, reagindo aos mesmos estímulos, sentindo os mesmos medos. Estava em um ciclo e só o quebrei ao entender que nada muda até que o paradigma mude. Já pensou em quantas decisões deixou de tomar por medo? Li-o e pela primeira vez uma luz se acendeu em minha mente. Não uma luz com respostas prontas, mas que me mostrou algo que nunca havia considerado. O problema nunca foi o mundo, era o que eu acreditava sobre mim. E eis o ponto crucial. A ansiedade surge quando você entrega sua mente ao lado negativo do desconhecido. Você se desconecta do presente e começa a imaginar o pior para o futuro. Isso não é apenas comum, é estatisticamente predominante. Quantas oportunidades perdeu porque achava que não era bom o suficiente ou que não tinha o necessário? E o pior, quantas dessas crenças herdou de outras pessoas, também presas aos próprios medos? Costumo dizer que o problema da ansiedade não está no medo em si, mas na falta de clareza sobre o que realmente está acontecendo com você. Sem entender seus próprios pensamentos, não consegue transformá-los. Pesquisas mostram que mais de 80% dos pensamentos diários da maioria das pessoas são negativos. E o mais interessante, a grande maioria desses pensamentos nunca se concretiza. A ansiedade é alimentada por um teatro mental que você mesmo criou. E pior, acreditou ser real. Portanto, sem compreender como sua mente opera, você vive como passageiro em um veículo descontrolado. Sente que está muito rápido, não sabe para onde vai e acredita que o acidente é inevitável. Aí entra em um ciclo silencioso de preocupação, dúvida, temor, até acordar deprimido, sem saber exatamente o porquê. Agora, imagine uma criança tentando montar um quebra-cabeça. Ela se frustra, chora, abandona as peças, mas um adulto chega e mostra a imagem da caixa. De repente, tudo faz sentido. As peças não mudaram, mas a percepção mudou. Isso acontece quando você começa a entender sua mente. A vida ainda terá desafios, mas agora você enxerga as peças com clareza.